Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à cobertura do Amado Mundo do Festival de Cinema de Brasília. Hoje eu vou conversar com um parlamentar que se tornou, não por coincidência, ele passou a trabalhar de maneira muito dedicada à tecnologia e passou a ser sinônimo de um parlamentar que não só recebe a relatoria de muitos temas relacionados à tecnologia e cultura, essa interseção das duas coisas, como por isso passou a entender do assunto, de assuntos às vezes espinhosos. Eu vou conversar com o senador Eduardo Gomes, bem-vindo. Muito obrigado, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, depois de ter acompanhado aí essa dinâmica e agenda do Amado Mundo que está percorrendo o Brasil e o mundo. O senador hoje ele pode pedir música no Fantástico porque é terceira, um canal tão jovem, é terceiro momento que ele está com a gente. Já teve evento em Lisboa, já teve evento aqui em Brasília, do Platô, e agora comigo aqui nessa conversa. A ideia da gente falar, senador, em meio ao Festival de Cinema justamente para a gente relacionar essa cobertura também com questões de mercado. O senhor está envolvido diretamente com a discussão do PL do streaming, né, o marco da inteligência artificial, diversas questões de tecnologia. A gente estava conversando agora, antes de entrar aqui no ar, sobre data centers, que também vem, a relatoria virá para as suas mãos quando sair da Câmara. Então tem uma interseção grande para a gente conversar entre o setor de cultura, que é diretamente atingido por todas essas regulações, né? Queria começar o nosso papo falando de cultura, não de lei, não de tema público. Queria começar fazendo uma pergunta de cinema. Qual é o seu filme favorito do cinema brasileiro? Eu gosto de filmes que não estão diretamente ligados à lista dos mais assistidos, né? Grande bilheteria, porque tem vários motivos para a gente gostar de cinema, né? Eu, por exemplo, gosto muito de Deus é Brasileiro porque foi filmado no Jalapão. E eu acompanhei toda a dinâmica. Mas, recentemente, nós tivemos aí... o cinema brasileiro venceu um Oscar, né? Já tinha acontecido por várias vezes a indicação, agora há uma indicação do Agente Secreto que eu não vi ainda. Sim. Né? Mas o Brasil tem grandes filmes, desde Orfeu. Então, assim, a gente gosta de cinema, gosta de cinema brasileiro, entende as ondas do cinema brasileiro. E depois eu vou poder explicar, se tiver um tempinho aqui, por que a minha ligação está um pouco maior e é bem anterior ao nosso mandato de senador. Né? Porque, como deputado federal, em 2011 eu fui presidente, na verdade, em 2009, eu fui presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados. Então, foi sob a nossa gestão e a nossa ação direta que a gente aprovou o PL 29, que foi, sem dúvida nenhuma, nos últimos 30 anos, a matriz de definição de investimento e recursos brasileiros para os filmes. Então, toda vez que a gente vê um filme com incentivo cinematográfico, né, de audiovisual, da lei do audiovisual, a gente fica muito feliz porque tem uma participação ali considerável. Né? É mais digital. A gente pôde votar um projeto que estava há vários anos orbitando na Câmara dos Deputados e havia um grupo de interesse entre as próprias televisões, telecomunicações e cinema, que mal sabiam eles que depois que a gente aprovasse ia ficar tudo bem e todos iam ganhar dinheiro. É Sim. Mais ou menos o que está acontecendo agora nessa polêmica do streaming, em que a discussão tem sido maior do que a possibilidade de solução, e a gente vem lutando para que a gente resolva logo esse problema, porque todas as vezes que você deixa de deliberar num ambiente em que você está colocando em segundo plano o sustento das pessoas, o capital do negócio em si, a cultura ela é sensível, ela tem outras funções, a não ser a função só de indústria, mas ela não deixa de ser uma indústria, é uma indústria como qualquer outra, claro, como automobilística. Então, há uma certa dificuldade em determinados momentos, porque a discussão ideológica ela ultrapassa o dia a dia de quem precisa de um ambiente de trabalho. A gente tem insistido muito na nossa relatoria no projeto de streaming, a gente conseguiu aprovar na Câmara, no Senado e no plenário do Senado, e estamos aguardando, o presidente Hugo Mota tenta um acordo para que a gente coloque logo essa política para funcionar, porque enquanto
Durante os 8 meses que esse projeto já está na Câmara, são 8 meses sem nenhuma movimentação de mercado para aqueles que precisam. De repente, a pessoa que fez a obra da vida dele não está recebendo nada por isso. Vamos voltar, ficar no PL de streaming, mas voltar uma casa. Explica, por favor, qual a importância desse projeto e o que ele vai regulamentar exatamente. Não, primeiro as relações entre as plataformas, a inserção do ambiente que ainda é híbrido entre reprodução de televisão, das redes de televisão, a televisão aberta, a televisão fechada, os canais na internet. É uma definição de equilíbrio de mercado que dê, pelo menos à produção brasileira, além de algumas garantias que vêm sendo conquistadas durante o tempo de cotas, participações, mas o senso de realidade para que o mercado ande e as pessoas tenham uma remuneração e tenham um ambiente previsível de investimento. Tem gente que demora uma vida para fazer um filme. E aquilo ali vai todo o capital intelectual, toda a dedicação. E tem gente que já aprendeu a trabalhar para fazer 6, 7, 8, 10 filmes por ano. O que a gente precisa estabelecer para a indústria, para os profissionais que trabalham, principalmente aqueles que não aparecem, que estão atrás das câmeras, preparando o cenário, ou seja, é toda uma indústria. E isso a gente está tentando regular minimamente no projeto da regulamentação do streaming para que esse ambiente inicie. Não existe essa lei nesse tipo de ambiente, não é finalística. Ela dá início a um processo de relação que, por sinal, isso está acontecendo em todas as profissões. Quem diria, ainda nos seus tempos de radar, que a gente estaria hoje aqui no YouTube ou trabalhando informações de maneira digital nessa velocidade, nessa intensidade. A sua profissão mudou, a minha profissão mudou. Sim. Nunca imaginei ser senador da República um dia e votar remotamente, como a gente acabou aprendendo, infelizmente, na pandemia. Então, assim, regras mínimas, principiológicas, para que a gente tenha um ambiente de investimento mais seguro e que as pessoas tenham mais segurança em trabalhar. As relações de trabalho como um todo, talvez tenham sido uma das maiores preocupações previstas para a regulamentação de inteligência artificial. O mundo vai mudar a sua forma já está mudando a sua forma de entender o trabalho. Vamos ficar ainda no PL de streaming, que eu queria lhe perguntar sobre a cota nacional, né, a cota de tela. Existe uma previsão, um dos pontos da lei é que exista um mínimo de produções nacionais em cada plataforma de streaming, né? Isso, qual é o poder de uma lei dessa de fato impactar a quantidade de produções nacionais sendo feitas todo ano? 2 observações. Primeiro, é primordial que exista esse ponto de incentivo. Ele é muito bom porque ele abre uma janela definitiva para a seleção da capacidade produtiva do Brasil. Mas também existe um problema inverso. Quando você exagera na regulação e na cota, você tem um problema de falta de produção, você tem um problema de qualidade e você tem um problema de diferença no ambiente. Então, defender... Como assim diferença no ambiente? Você defender cota de tela para determinada produção, existem fases de classificação que nem sempre obedecem a um critério mercadológico importante. Então, você tem muita frustração. Você não vai botar porque você vai colocar na primeira tela uma produção nacional, se ela tiver uma qualidade ruim, está intensificada a qualidade ruim. Se ela tiver uma qualidade boa, pode ganhar o Oscar. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande quando o assunto é criatividade, aceitação do público e uma escala profissional de arte. A gente precisa tomar muito cuidado. Essas faixas elas existem mais por capacidade criativa e de organização do que propriamente de produção fechada. Porque se a produção for ruim, ela é ruim em qualquer lugar do mundo. No Japão tem filme ruim, tem filme bom, nos Estados Unidos também. A gente não vai ser diferente disso. Sim. Então é preciso ter bom senso. Então, quer dizer, tem que ter uma calibragem, né? Uma calibragem que eu acho que o próprio mercado pode fazer. O que não pode acontecer é na dificuldade de diálogo e na trava do debate de determinada política, o Brasil perder tudo. Então, na minha opinião, quando você deixa 8 meses sem votar um projeto que vai abrir porta para as pessoas, são 8 meses de porta fechada. A gente não é proibido, você pode aprovar uma lei e aperfeiçoá-la. Você não pode ficar sem lei como está. As pessoas veem suas produções sem a evolução que podiam ter, e as pessoas veem, como está acontecendo agora na internet, um debate
que precisa ser requalificado de proteção de conteúdo, não só de artistas, de música, de cinema, mas de conteúdo jornalístico. Quando você faz uma matéria, você desprendeu o seu tempo, sua experiência nisso. Então, a inteligência artificial, para minerar as suas ideias, que é o termo, ele precisa saber que isso custa, só que você tem que saber colocar o preço, senão você vai viabilizar o mercado. No streaming tem um outro ponto que é o início da cobrança do Condecine, né, que é a contribuição para a indústria cinematográfica. As plataformas passariam a pagar essa taxa, e no Senado ficou definido que essa cobrança seria 3% da receita bruta anual. E agora na Câmara se discute uma alíquota que seria o dobro, de 6%. E esse é um dos pontos que está travando a negociação. Qual é a sua visão sobre esses dois percentuais? A minha visão é o bom senso, porque se você deixa de ter 2 meses de arrecadação de 3%, você já perdeu 6%. Então, assim, a gente precisa estabelecer, não sei, eu sempre defendi que eu acho que alguma coisa em torno de 4% pode ser absorvida pelo mercado. Já também no Brasil, isso não é uma prerrogativa só do setor cultural, isso acontece geralmente na economia e em todos os outros índices nacionais, há sempre uma dificuldade de fazer cálculo para frente. Mas os cálculos indicam que o recurso obtido com 3% da Condecine, a expectativa desse recurso é um investimento alto e que não, é o que eu digo, não quer dizer que se você coloca 3% e se 3% for insuficiente, você não pode aumentar. Sim. Agora, quando você dobra, você corre o risco de micar a política, porque você tem o que acontece hoje, uma corrente antagônica que segura o projeto e aí fica todo mundo no vazio. Nós vamos completar 1 ano sem uma política pública que podia estar disponível para as pessoas. Tem risco de essa regulação afastar plataformas de streaming no Brasil? Eu acho que afastar não, porque é um mercado grande, é um mercado que está se acomodando diante da realidade. A gente já nota diferenças estruturais de conceito editorial e tudo que vão adaptando a população o que elas querem ver, o que elas querem assistir. Na verdade, o que acontece hoje com a internet e com as plataformas digitais é que o editor e o produtor e o gerente geral da televisão, ele é individual, cada um faz a sua. Escolhe Sim. o tempo do seu programa de esporte, o que quer ouvir, música que quer ouvir. Então, essas coisas não são coisas fáceis. Eu fico sempre receoso quando o Brasil investe em especialistas em fatos inéditos. As pessoas conseguem ser especialistas em algo que nunca aconteceu. Sim. Então tem que entender que isso não acontecia. A gente tem que se adaptar, a gente tem que buscar e bom senso e pensar naqueles que estão trabalhando, que estão perdendo a oportunidade de aferir recurso com o seu trabalho, recurso honesto, que foi feito com bastante trabalho. E então a gente precisa criar um ambiente produtivo e um ambiente que ele não é. Quando a gente foi relatar a inteligência artificial, a gente sentiu falta de um instrumento que não é da ideia das pessoas, é um instrumento estrutural que uma hora dessa o Congresso vai ter que adotar, que é a inteligência legislativa. É como se a gente precisasse, para determinados temas no Brasil, ter uma lei viva, uma lei que possa ser transformada a qualquer momento, porque você não pode prever, né? A gente previu. Eu brinco muito com as pessoas e digo, meu susto tecnológico eu levei todo no fax. Quando criou o fax, não vai acontecer mais nada. Aí se imagina o que aconteceu depois do fax. Então a gente precisa estar preparado para essas mudanças nem sempre muito avançadas para você não correr o risco de ficar sem um atendimento daquela tecnologia, mas nem demorado demais para quando você achar uma solução, se tiver achado uma solução, essa solução não tem eficácia nenhuma, porque já passou aquela plataforma, já tem outra. Então as pessoas precisam se ater a esse tempo de resolver os problemas. Esse time é muito percebido no debate sobre IA, que o senhor aprovou como relator no Senado, está na Câmara agora, tem uma comissão formada para discutir o texto. Qual é a expectativa de tempo de aprovação na Câmara para esse texto entrar em vigor e a gente ter um marco regulatório da IA no Brasil? 2 coisas são muito importantes. Primeiro, toda a comissão que foi instalada pelo presidente Hugo Motta. A deputada Canziani é muito experiente, conhece o tema, é a presidente da comissão. E o relator não podia ser mais experiente. É o Aguinaldo Ribeiro, que acabou de relatar a reforma tributária. Então, tem uma experiência muito grande. Com temas espinhosos. Com temas até mais
complicados. Né? Mas o que a gente acha é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é espantar os fantasmas. Né? Pouca gente que discute hoje inteligência artificial e que discute o ambiente digital lembra do que foi há 10 anos atrás, quando surgiu a Second Life. Que aí todo mundo achou que ia ter uma outra vida, comprar um outro carro, morar em outra casa. As viagens coletivas que só a tecnologia propõe. Então, o que foi importante na aprovação da primeira etapa do projeto do Senado, do substitutivo do senador Rodrigo Pacheco, nosso presidente, que apresentou, depois na comissão de juristas, com o ministro Cueva, Laura Scherter, o Fabrício, pessoas que trabalharam, né, Bruno Biondi, pessoas que trabalharam nesse tema junto com a gente. O importante depois da aprovação foi o que não aconteceu. Quer dizer, as previsões terríveis de que ia sumir, que ia acabar com plataforma, que aquela maluquice, não aconteceu nada disso. A gente tem uma legislação, a princípio, bem equilibrada, que suaviza um pouco a visão da União Europeia e que não libera, como é nos Estados Unidos, que acha que não deve ter regulação nenhuma. Então, a gente está mais ou menos num ponto em que a Câmara pode inserir outras matérias importantes nisso, já que existe uma janela de investimento e de utilização de IA em grande dimensão, por exemplo, a questão dos data centers, e o Senado aceitar isso sem susto, sem nenhum problema. A gente precisa de legislação, o que regula as relações são as deliberações legais para que as pessoas tenham segurança do que elas estão fazendo e investindo. Então, sem muita pressa, para não ficar assodado demais e ineficiente, e nem muita demora. Então, a Ana Carolina tem uma música boa que fala sobre isso, que sabe andar no rio onde a vida passa sem se precipitar e nem perder a hora. A gente está com essa dúvida agora, o grande desafio. Nem precipitar e nem perder a hora. Então, todo mundo tem que trabalhar muito. O senhor falou de data centers, né? Como que os data centers entram nesse texto de IA? E queria te pedir também para explicar essa janela que a gente tem de investimento, que o Brasil tem que ficar atento para saber aproveitar e ganhar dinheiro, né? Ganhar investimento, gerar oportunidade com os data centers. Esse número muda todo dia, mas vamos colocar aqui na média, 95% dos dados de nuvem não estão no Brasil, né? Até dos brasileiros mesmo. E a gente tem uma matriz energética, e é um bom momento para falar sobre isso, porque nós vamos ter a COP aí no mês de novembro. Nós temos uma matriz energética predominantemente limpa. Então nós temos suficiente água em determinados locais do país, energia, e podemos receber essa grande demanda de investimento em data centers que o mundo exige. Eles não vão parar o que estão fazendo por conta do Brasil. Mas se o Brasil tiver estratégia e inteligência, vai se colocar como um player muito importante nessa área, porque além de ser um país com grande uso de tecnologia, principalmente inteligência artificial e tecnologia de rede, está sempre entre os 5 e vários critérios, o Brasil vai poder, além de continuar usando muito, ser um grande usuário, permitir que o mundo tenha aqui uma política de incentivo a data centers que deixe o nosso parque de data centers como um dos melhores do mundo. Agora, isso requer condições de investimento, previsibilidade. Hoje mesmo circula uma matéria em que o Ministério da Economia, da Fazenda, estima no investimento aproximado de 2 trilhões de dólares em data centers nos próximos anos no Brasil. Isso não é uma questão política, partidária, ideológica. Isso é uma questão de Estado, porque é mais um mercado que se abre como se a gente tivesse descobrido petróleo ontem, entendeu? Então, assim, isso é muito importante e isso deve ser tocado de forma suprapartidária, de forma que a gente não contamine esse debate com a questão de polarização política. E é por isso que a gente está aqui hoje defendendo essa política como um todo, entre governo, oposição, sociedade. A gente precisa cuidar para que o Brasil não perca essa janela de investimento em data center. Justamente por a gente ter essa matriz energética tão limpa, a gente está bem posicionado, né? Porque o impacto que traz para o meio ambiente, a gente tem total capacidade de compensar, né? De receber isso. Senador, na discussão sobre IA, tem uma das chaves do debate esse binômio regulação, necessária regulação e manter a liberdade para inovar.
Qual é o equilíbrio que o senhor enxerga entre uma coisa e outra depois de ter relatado o texto? Assim, onde que começa a necessidade de uma e de outra coisa? Bom, primeiro, qualidade na discussão. As pessoas sempre tendem a exagerar na hora de achar uma solução. A gente tem um problema muito sério, extremamente sério, mas ele nunca deixou de ser sério, nunca deixou de ser visto pelas próprias plataformas e é por isso que é preciso um debate claro, que é a questão de atingir diretamente a educação infantil, a violência infantil, o estímulo a ilícitos na rede. É engraçado que a gente hoje pega as pessoas com um debate muito grande, mas boa parte desses crimes estavam previstos no Código Civil, estão previstos no Código Civil, e acho que novas tecnologias de trava, de segurança, de participação dos pais, muita coisa vem evoluindo. Acontece que tem gente que gosta mais da discussão do que da solução. Então, eu acho que todas as vezes que Big Techs, plataformas, Congresso, Ministério Público, sociedade discutem num ambiente sadio solução para os problemas, eles tendem a aparecer. Então, é tudo muito rápido, né? A necessidade é premente, mas também as pessoas precisam entender que estão lidando com situações inéditas. Então, a cada dia você tem que ter uma solução diferente para um problema diferente que vem surgindo. Mas a gente já tem um canal que trabalha isso já com mais qualidade, né? Então, muita gente tem que descer da discussão política e ir para a solução prática. E tirar do papel, porque fica que nem aquela coisa de quem está querendo vender imóvel e aí fica segurando ali 2, 3 mil reais e cada mês o negócio é o dinheiro que você deixa de ganhar, né? A gente está atrasado nessas discussões do streaming, do IA, ou se a gente conseguir, num curto, médio prazo, aprovar essas leis, elas entrarem em vigor, a gente fica em compasso com o que está mundialmente sendo praticado? Eu diria que a gente tem dado sorte, porque assim, está atrasado, mas geralmente as soluções dadas a algumas coisas na internet, e aí vão entrar num outro tema muito difícil também, que é a questão do direito autoral, propriedade de conteúdo. A gente tem um delay, na minha opinião, mas o mundo também está discutindo isso. Então não é privilégio só do Brasil. Eu sempre digo que o mundo interdependente, ele agora ganhou uma geografia, né? O mundo, quem viu o mundo, o globo, os continentes, o mar no meio, hoje o mundo é uma rua com 8 bilhões de moradores, né? Sim. São vizinhos, tem uns bons, uns mais ou menos, outros ruins, então a gente vai ter que aprender a viver isso. É o exercício da cidadania, da democracia e o fator humano que precisa continuar coordenando essas relações aí. Porque sempre vai ser, na última decisão, um fator humano que vai frear alguns devaneios, algumas coisas que a gente já ouviu sobre rede, que a gente viu que não era verdade. Sim. Para a gente fechar falando de direito autoral, a classe artística, aí quando fala classe artística, os vários trabalhadores da cultura, né, não só os grandes nomes estrelados, eles têm uma reivindicação de direito autoral que é também receberem quando as obras são vendidas, são comercializadas, e não só no caso dos filmes, os diretores, como é hoje no caso de uma canção, o compositor e o cantor, mas você ter toda a cadeia da cultura recebendo alguma fração por aquela comercialização. Como é que o senhor vê essa pauta e qual é a chance de isso avançar no Congresso? Bom, uma pergunta ótima, inclusive com a sua palavra importante em estudo, que é a questão da fração. Eu não entendo hoje um mercado preparado para estabelecer direito autoral, uma dinâmica e a tecnologia disponível para aferir esses valores sem uma faixa de transição, sem uma faixa de acordo. Você tem a definição sobre obra de quanto dela é minerada para algoritmos e outros usos, e o quanto dela é a obra inteira. Então, assim, são muitas particularidades que fazem com que a gente tenha que parar, entender que é preciso um início arbitral entre as partes para que isso comece a funcionar. Tudo ou nada, eu acho que fica tudo sem nada, porque eles acabam não conversando, né? Eu penso muito nisso e acho que uma outra faixa
mais adiante vai ter que ser trabalhado assim como é no sistema laboral, que você tem um momento em que você cumpre as regras gerais e há um momento em que é o acordo coletivo, uma definição do empresário e do produtor e do artista. Ele pode definir, por exemplo, um preço cheio para uma obra e aí, se a pessoa quiser vender, aí uma negociação importante entre o autor e a sua obra, mais ou menos como acontece com um quadro. Quando você compra um quadro, você compra o direito de imagem, você compra... Então, assim, não estou dando uma regra aqui. Eu acho que a gente vai ter que se debruçar mais sobre isso e de lá, de parte a parte, nós vamos ter que ter um ambiente. Eu acho que na parte da música isso tem melhorado muito. Algumas plataformas já tratam de maneira mais automática. A gente ouve né, nos últimos meses, a gente ouve menos reclamação nas plataformas digitais da utilização de música, sobretudo sobre aqueles que detêm um número maior de views e de pessoas que ouviram aquela canção. Há um número, há um registro. Então, diminuiu o número de discussão. Mas tem muita gente que tem sua obra utilizada até em 100% e não sabe o que está acontecendo e não sabe o que vai fazer. Então, também vejo que a agência reguladora, na sua evolução, é importante. A NPD foi criada há pouco tempo, é a mais nova das agências. Ficou aí um tempo sem diretores, agora recompôs sua diretoria inteira. Sim. A gente confia que as próximas diretorias façam a política de regulação, porque o grande benefício da política de regulação é que ela não obedece ao calendário político eleitoral. Os mandatos não são coincidentes, já por lei, para que as pessoas tenham independência de tocar a política de Estado. O senhor é muito preocupado no seu mandato com os trabalhadores dessa economia de criadores, né? Essa economia criativa no digital. Como é que o senhor vê hoje a situação dessas pessoas, né? Os meios que elas têm para se profissionalizar, para progredir nesse setor, e o que o senhor imagina que precisa ser feito para atender melhor esses trabalhadores? O que você não pode é ter uma indústria que tem um número global muito forte e todo dia você ligar a televisão, você para qualquer site e ver que você tem artistas, ícones, todos morrendo de fome, literalmente. Então, assim, eu acho que esse recurso precisa chegar. Nós passamos por um momento importante na pandemia em que foi difícil a gente esclarecer que tinha incentivo para tudo, menos para a indústria de entretenimento de shows, que empregam milhões de pessoas. Foi quando a gente conseguiu estabelecer o PERSE, que teve as suas correções agora. Então, o que a gente precisa é democratizar esse acesso a recurso do sustento de quem produz arte. E quem produz não é só quem escreve, quem faz a música, é quem está montando o estúdio, quem está fazendo toda a parte tecnológica, como é em qualquer outra indústria. A gente acabou de ter agora uma série de benefícios importantes para socorrer em algumas áreas essa questão do tarifaço. Você tem o agronegócio, de maneira recorrente, sempre dá o melhor PIB e sempre tem também um programa de incentivo. E vários outros setores, a indústria automobilística, tem um incentivo do governo para funcionar. Então, eu acho que na cultura a gente não acertou ainda essa lógica, né? Você tem sempre uma diferença preferencial ou até editorial que deixa a base meio solta, né? Eu acho que na Aldir Blanc, que eu tive a oportunidade de ajudar na aprovação, mas principalmente na Paulo Gustavo, que eu fui relator também, a gente conseguiu dar uniformizar, deixar que ninguém ficasse sem ter o acesso mínimo aos fomentos de cultura. Tá certo. Senador, muito obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo aqui, por trocar sobre assuntos que são do seu dia a dia, mas que são do dia a dia de todos nós, porque todo mundo está no digital, vendo streaming, sendo impactado pela IA, com seus dados nos data centers. Obrigado demais pelo seu tempo. Obrigado. Valeu. E a você, lembra de se inscrever no Amado Mundo, ativar as notificações para você não perder nada da nossa cobertura do Festival de Cinema de Brasília. Voltamos ao longo dessa semana com diversas entrevistas.